Amém, amados, boa noite a todos vocês. Que bom estar nessa família que nós tanto amamos. Pode se assentar. Depois de um tempo tão precioso, obrigado, Fernanda, por nos abençoar com graça, por facilitar essa atmosfera da glória do trono de Deus. O pessoal pede muito tempo falando, discutindo sobre Apocalipse, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre o anticristo, mas a chave hermenêutica de Apocalipse é o trono. Tem um trono que rege a história, e nós precisamos nos atentar, estar sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Antes de eu entrar propriamente na palavra, naquilo que Deus colocou no meu coração, eu gosto de pensar numa frase que diz que nós paramos de crescer quando nós paramos de aprender. E vocês conhecem o Cliff esteve aqui abençoando vocês, é um missionário, um norte-americano, trabalhou 20 e poucos anos na África, é um homem de Deus, tem um doutorado em Novo Testamento, tem viajado pelo mundo, atualmente mora na Itália, e a Jocum acabou de traduzir um livro dele, que é Verdade é Essencial, uma visão prática e bíblica da vida cristã, tá? Foi traduzido para o português, você pode procurar ali atrás, o valor é R$30, editora Jocum. E aqui também tem um livro que é maravilhoso, ele é um compêndio de cosmovisão cristã, é uma área que eu transito. Daryl Miller fez parte da idealização do campus da Universidade das Nações da Jocum. É um homem de Deus, muito daquilo que eu acredito, vivo, a maneira como eu vivo o reino de Deus. Um dos meus melhores amigos, que é o Maurício Cunha, que serviu o governo federal, foi discipulado direto pelo Daryl Miller, e a Jocum também traduziu, você pode procurar ali fora, é maravilhoso para você crescer na fé cristã. Amados, trago um abraço, um beijo da Mata. Pela manhã nós estávamos orando, a tecnologia é maravilhosa, ela está lá do outro lado do hemisfério norte, mas nós estávamos orando por esse tempo. Ela foi conhecer o netinho, o Henrique, está fazendo hoje 2 meses, está lá passeando pela Dinamarca. Meu netinho foi batizado na igreja luterana, sabe por quê? Porque a Dinamarca é um reino, tem uma monarquia, e eles são luteranos, então todas as crianças que vão ser registradas têm que ser batizados na igreja luterana. Mas orem pela Dinamarca, orem pela Espanha, Portugal, pela Europa, um continente totalmente distante do Senhor. Deus tem nos conectado, já vai para o 4º ano que estamos envolvidos com viagens dentro da Dinamarca, Espanha e Portugal, e nós não temos isso que nós temos no Brasil, de comunidades vivas, avivadas. É uma escassez, é totalmente uma incredulidade. Queria orar novamente com você. O culto é para Deus, e a Fernanda nos conduziu a esse lugar, e nós não podemos estar nesse lugar de uma maneira passiva. Nós estamos envolvidos, todos nós, com aquilo que nós estamos entregando nessa noite ao Senhor. Por mais que nós estejamos celebrando 19 anos da comunidade Ágape, tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, mas aquilo que Ele ainda fará, não é sobre a comunidade Ágape, é sobre a glória de Deus, sobre a presença de Deus, aquilo que o Senhor está fazendo na cidade de Itajaí, aquilo que o Senhor também está fazendo na tua vida. Eu queria te convidar nesse momento, baixe sua cabeça, faça a sua oração. O Senhor sabe como você entrou aqui nessa noite, Ele conhece você, individualmente, Ele te chama pelo nome, Ele sabe tudo aquilo que você está vivenciando, seus dramas, sua realidade, sua vida, tudo está exposto diante do Senhor. Senhor, nós clamamos nesse momento, Deus, por graça, ao nos expormos a Tua Palavra. O que nós precisamos mais do que nunca é a Tua Palavra, Deus. Tua Palavra que nos dá direção, Tua Palavra que nos norteia, Tua Palavra que denuncia a nossa rebelião, e que a Tua Palavra encontre nos nossos corações uma terra arada. Somos gratos por estarmos nesse ambiente tão abençoado e abençoador, em nome de Jesus.
Obrigado, Robson, obrigado a toda a equipe pastoral, Tasquila, Jair, essa casa que nós tanto amamos. Eu estava ali adorando ao Senhor, lembrando que quando eu estava indo para a África do Sul, para um tempo de 1 ano, numa base da Jocum na África do Sul, um dos meus primeiros mantenedores, uma das primeiras pessoas que ofertou na minha vida, foi o meu amigo Robson Mafra. E essa casa já nos abençoou tanto, os nossos amigos, Cibele, Elias, lá em Moçambique, Cliff, Fred, Douglas, Felipe e a Niurka de Cuba, obrigado por ser uma casa tão abençoada e abençoadora. Quarta-feira eu estava com o Robson num tempo de oração, e vinha no meu espírito quando ele compartilhou um memorial. Não poderia deixar passar essa data, porque nós estamos aqui como um tributo a Deus. O que Deus tem feito na história de vocês, o que Deus tem feito nessa casa, nessa comunidade, mas o que Deus tem feito nessa comunidade que se encontra. Enquanto descia a serra, pensava, vocês não têm ideia de quantas vidas, de quantas famílias, de quantos lares, de quantas pessoas que passaram por esse lugar. Algumas não permaneceram, mas a palavra, o reino, o evangelho foi pregado, está sendo pregado e vai continuar sendo pregado através dessa casa, um ambiente de adoração e um ambiente de oração. E quando o Robson falava sobre um tempo de testemunho, esse final de semana é um tempo de testemunho, esse final de semana é um tempo de gratidão, e o Salmo vai dizer que tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. É um tempo de gratidão, é um tempo de dedicação. E enquanto orava hoje pela manhã, veio muito forte no meu espírito, Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, amado, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, do que pedimos, do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Paulo está falando para a igreja na cidade de Éfeso, uma comunidade como essa palavra que foi direcionada num contexto de uma oração do apóstolo Paulo à comunidade de Éfeso, tem o seu desdobramento, a sua aplicabilidade para a minha vida. A Ele, aqui eu estou conectando com a maneira como toda adoração ela foi cristocêntrica, toda ela foi direcionada a Ele, a glória. Termina o verso 25, verso 21, a Ele seja a glória, na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém. Guarda isso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pedindo, pensando. O que o Senhor colocou no meu coração, pensando na minha responsabilidade de compartilhar, de ajudar vocês a perceberem o que Deus está fazendo nessa família, nessa casa, o tema é uma fé que extravasa, uma fé que extravasa. E como que ela se evidencia, essa fé? O que você está querendo dizer, Aquiles, com essa fé que extravasa? É uma fé que ecoa, é uma fé que não pode ser contida, é uma fé que rompe, que transpõe, que se espalha. É uma fé pública, não do templo, mas uma fé pública, de um culto que nunca para, porque o culto é a nossa vida, e a nossa vida é o culto, e para ter vida no culto, precisa ter culto na vida, o culto nunca para. É uma fé testemunhal, é uma fé que vai além do templo, da celebração, mas alcança os guetos, as ruas, a sarjeta, é a cidade, a fé que é proclamada. A Bíblia, amado, é um livro urbano, sabia disso? Quando a gente vai estudar teologia urbana, você se surpreende, dos 150 salmos, 49 são sobre a cidade. A narrativa bíblica começa num jardim e vai terminar onde? Numa cidade. E quando eu estava pensando nesse tema, eu dou aula em Jocum, e a gente tem um tema que se chama o papel da igreja no discipulado da cidade, e um dos temas que a gente trabalha é baseada em Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 a 10. Eu vou ler com vocês, 1 Tessalonicenses, eu vou usar a Nova Almeida atualizada. Tessalonicenses, capítulo 1,
do verso 1 ao verso 10. Novamente é Paulo escrevendo uma carta a uma comunidade na cidade de Tessalônica. E o texto vai dizer: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Recebam nessa noite, amados, graça, favor. A Fernandinha estava ali ministrando, liberando, proclamando. Recebam um favor do Senhor, a graça do Senhor, recebam a paz. E na etimologia original do texto, essa palavra paz é shalom, e o shalom tem como na sua essência a vida resolvida com Deus, a vida resolvida com você mesmo e com o outro. Esse é o sentido da palavra shalom, ou a vida abundante. Receba a graça nessa noite, receba o shalom para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família, para os teus negócios. Receba nessa noite o favor de Deus, a graça, o dom do Espírito, em nome de Jesus. Avançando, o verso 2 diz, Paulo está fazendo uma oração, ele está introduzindo o texto, fazendo uma oração. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações sem cessar, lembrando-nos diante de Deus, do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da dedicação do amor de vocês, e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu. Paulo está falando para nós nessa noite, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Versículo 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Lembrem-se, Império Romano, o pessoal reclama do Alexandre de Moraes. Nesse contexto, ninguém reclamava de César, morria, coação e intimidação, porque a partir de vocês, verso 7 na verdade, assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Caia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, ao ponto de não termos mais necessidade de dizer nada mais a respeito disso. Versículo 9, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Queria trazer um contexto para vocês. Então Paulo está escrevendo essa carta, porque é uma igreja que ele plantou, e quando saiu da Tessalônica, sob um clima de intensa perseguição, Paulo ficou preocupado com o futuro da igreja. Não descansou o coração enquanto não encontrou com Timóteo em Atenas, e soube que aqueles irmãos estavam o quê? Firmes na fé. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, o coração do discipulador. A quem foi direcionada essa carta? A fundação dessa igreja ocorreu durante a segunda viagem missionária de Paulo, e está descrita em Atos capítulo 17. A igreja dos Tessalonicenses era resultado da conversão de judeus e pagãos idólatras. A igreja de Tessalônica recebeu a palavra sob forte clima de hostilidade e perseguição. Abraçou não apenas informação, mas também transformação. Possuía não apenas uma boa teologia, mas uma nova ética. Paulo nutria tal amor por essa igreja que chegou a dizer: na verdade, vós sois a nossa glória, a nossa alegria. 1 Tessalonicenses 2:20.
é uma comunidade de microempreendedores, contextualizando, assim como muitos de vocês, empresários, homens de negócios. E o que essa carta pode nos ensinar nessa noite, celebrando 19 anos da Comágape? A fé que extravasa, como se evidencia. Próxima lâmina, por gentileza, eu vou fazer alguns apontamentos. Eu queria falar primeiro sobre algumas marcas. Então, essa fé que extravasa, ela tem que ter marcas, ela tem que ter indicadores, ela tem que ter como medir, ela tem que ter materialidade. Não é a música do Gilberto Gil, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. É uma fé que tem como medir, é uma fé operante. Como ela se evidencia? Primeiro, vou fazer alguns apontamentos, né? Marcas, indicadores. Segundo, fundamentos e processos. E por último, os frutos. Mas pensando aqui no verso 3, Paulo está trazendo à mente perante Deus o que o Messias está realizando em vocês, corpo de Cristo em Tessalônica, ou aquilo que o Senhor está trazendo, fazendo no meio de nós, comunidade Ágape em Itajaí. Observe, amado, Deus está fazendo, Deus está operando, marcas, concretude, materialidade. Esse é o nosso desafio como família de fé e indivíduos. Primeiro, queria falar sobre a operosidade da nossa fé. Primeiro fundamento, essa fé no Novo Testamento, na etimologia original, é confiança, confiança, fé da relação, fé do relacionamento, não fé da academia, não a fé da cristianização como um comportamento. É aquilo que aconteceu com a Europa. A Europa foi cristianizada, ela não foi discipulada. A África foi cristianizada, ela não foi discipulada. O Brasil, gente, vocês sabem disso, nós somos a segunda maior nação evangélica do mundo. Não significa absolutamente nada. Nós temos os maiores índices de corrupção do mundo, porque é uma fé que não tem desdobramento prático. Então nós estamos falando de uma fé da relação, uma confiança que vai produzir ação. A fé bíblica, ela se expressa em ação, em obras. Quando o Senhor falou para Abraão, sai, é um movimento, uma ação. Fé é uma ação. O que a fé da Comágape está produzindo? O que ela está gerando? Mas o que a tua fé está gerando? Tem operosidade? Ou você apenas é um espectador daquilo que Deus está fazendo? O livro de Atos não terminou, amados. Ele continua através das nossas vidas. Comunidades continuam sendo plantadas. O Evangelho continua sendo anunciado através de nós, cada um de nós em missão. O que está rolando? É uma fé dinâmica, uma fé visível, que funciona. É uma fé que está sempre em ação. A operosidade da fé está em movimento, porque Deus está agindo. Com isso, nos envolvendo com aquilo que Deus está fazendo. Assim, a igreja se torna uma comunidade que revela suas convicções, por meio do seu estilo de vida que a caracteriza. Novamente, a fé operante, a fé que pode ser medida, avaliada, tem materialidade, concretude. Você lembra de Tiago? Quando Tiago diz: me mostre as tuas obras, que eu vou dizer a respeito da tua fé. Fé operante. Não é uma fé na mente, é uma fé que ganha concretude, que extravasa. A fé que agrada a Deus é aquela que ouve e obedece. A crise da igreja não é crise de palavra, amados. Pastor Edson Barbosa, nosso mentor, né, Robson? A fé da igreja não é fé, não é pregação. A crise não é pregação. Pregação tem de rodo, é prática. O evangelho prático, o evangelho vivido. O que fazemos com aquilo que acabamos de ouvir? Então a fé que agrada a Deus é aquela que ouve e obedece. É aquela que crê e se move.
é aquela que espera e persevera. Novamente, é a fé que agrada a Deus, é aquela que ouve e obedece. É a fé que crê e se move. É a fé que espera e persevera. Por isso, ouça com atenção, creia com convicção e responda com uma ação. Novamente, para a gente guardar fundamento, nós estamos falando de fundamento nessa noite. Ouça com atenção, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. O Senhor sempre está falando. Ouça com atenção, creia com convicção e responda com uma ação. Novamente, amado, a vida de culto e culto na vida. O culto é minha vida e minha vida é o culto. Aquilo que você cultiva será sua cultura de vida e consequentemente a quem você prestará culto. A palavra culto vem da etimologia de cultura, de cultivar. Então aquilo que nós estamos prestando culto, que pode ser a nossa carreira, a nossa performance, o nosso dinheiro, enfim, vai se tornar um ídolo na nossa vida. Cuidado. O Fred esteve aqui com vocês no ano passado e eu guardei uma frase que eu nunca mais esqueci. Não é difícil aprender o que fazer no domingo, mas como viver durante a semana. Culto, fé operante. Tem uma geração que quer o mover, mas não quer ser movida. Adoração é movimento, gente. Isaías ouviu: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma geração que quer o mover, mas não quer ser movida. Fé operante, novamente, não é sobre o que você sabe, é sobre o que você já está vivendo. Em minha vida, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, há evidências de uma fé operante. Segundo, operosidade da vossa fé, primeira. Segundo, abnegação, esforço motivado pelo amor. Está no verso, tá, gente? Nós estamos aqui na palavra, está no verso. Amor com atitude. Não adianta eu falar para Marta que eu a amo se eu não tenho uma atitude de amor, um gesto, uma ação. Não vem com essa conversa. Minha mulher é cearense, vocês conhecem. Tem que se mover, tem que provar. Ação. Um amor, na etimologia do texto, é trabalho árduo. Vai custar. Um espírito de doação. Em nossa cultura, o amor é um sentimento voltado para os outros. Em Tessalônica, entretanto, o amor era um compromisso. Eles entendiam que foram chamados para amar, e isso exigia o esforço de cada um, amor de atitude. Onde há o verdadeiro amor, há um espírito de doação. Aonde há o verdadeiro amor, há altruísmo, participação efetiva, edificação mútua. Não é só palavras, mas por obras e verdade. Vida generosa. Eu conheci um senhor o ano passado, um homem de Deus, Jamê Nobre. Acabei de dar um livro de presente para o Robson. Ele foi missionário da missão Portas Abertas, um homem que viaja o mundo todo. E ele usa muito esse termo, vida dadivosa. Você só possui aquilo que você doa. O que você não consegue doar, possui você. Essa frase é de um pastor indiano. Você só possui aquilo que você doa. Aquilo que você não consegue doar, possui você. Filipenses, Paulo dizendo a outra igreja na cidade de Filipo, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, abriu mão de ser Deus e assumiu a forma de servo. Uma vez eu estava com o pastor Asaf Boba, um ministro de adoração do Brasil, um apóstolo de louvor, e ele citou uma frase: você pode dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Você pode dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Tem uma música do Mauro Henrique, se chama Pequeninos.
Ontem fui muito ministrado por essa estrofe. Ele falando do caminho largo, né, da nossa vida, é que não estás no caminho largo para mim mesmo. Só te contemplei no momento que enxerguei teus filhos. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos. Ele está parafraseando o texto de Jesus, Mateus capítulo 25, do verso 35 a 40. Amado, eu estou falando do evangelho que não fica no Instagram, que não fica na foto nas mídias sociais, mas que é encarnado. O evangelho que extravasa, o evangelho que toca o subúrbio, a periferia, os gadarenos, as mulheres samaritanas. Nós estamos falando desse evangelho. Novamente, tem uma geração que quer o mover, mas não quer ser movida. Então nós falamos primeiro sobre a operosidade da fé. Segundo, nós falamos sobre abnegado motivado, esse abnegado amor, né? Ou abnegação motivada pelo amor. E terceiro, firme esperança. Enquanto orava, veio muito forte no meu coração. Eu vejo no primeiro ponto ali, Robson, uma fé operante, que acreditou, lá no começo. Eu vejo no Tasquila nos humilha, a abnegação do amor dele, o servo que ele é, ele humilha, cara, assim, dá vergonha, amigo. E o Jair tem uma firme esperança. A história, a perseverança, a continuidade. Vocês têm pastores, eu sei que vocês têm 4 pastores. Vocês têm uma casa muito sólida, muito fundamentada, viu, amados? Firme esperança. Esperança com perseverança é o elemento que define os objetivos para quais somos conduzidos em meio à dificuldade, lutas e obstáculos. A esperança nos ajuda a manter os olhos fixos naquilo que desejamos obter, como fruto do nosso relacionamento com Cristo. Firmeza, constância na esperança. Esperança bíblica é baseada no caráter imutável de Deus. Os tessalonicenses eram discípulos de Jesus, guarda isso. Primeiro, conscientes. Segundo, perseverantes. Terceiro, firmes. Guarda isso. Consciente, perseverante, firme. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Perseverança. Sejamos conscientes, perseverantes, firmes e constantes. A comunidade com ágape, uma família, indivíduos conscientes, perseverantes, firmes e constantes. A mensagem era a vida e a vida era a mensagem. Em meio à coação, amado, Império Romano, não tinha conversa, César mandava matar. Essa igreja estava firme, alicerçada na esperança, em meio à intimidação, às barbáries do Império Romano, mas eles tinham esperança e confiança. Uma comunidade de esperança, que o Senhor continue fazendo de vocês uma comunidade de esperança. Esperança enquanto se espera. Nós estamos no momento do intervalo da tumba vazia, o retorno de Cristo. Não nos esqueçamos disso. A igreja do Senhor está distraída. A igreja do Senhor está viciada no entretenimento. Por isso precisamos voltar para a palavra, voltar para a vida de oração, voltar para a vida de adoração. Vivemos um tempo de apostasia e esfriamento. Paulo escrevendo para Timóteo: os homens vão renegar a fé. A palavra é renegar, ou apostasia é mudar de lado. Tem lugar, ambientes que dá vergonha falar que você é pastor. Essa é a realidade da igreja do Senhor. Escândalos para todos os lados, falso evangelho que mais tem, teologia do coach, teologia da prosperidade. E aqui vale a pena citar também o que o autor de Hebreus vai dizer para nós em
no Hebreus 3, 12 e 13. Você conhece o texto. Eu não estou falando nada novo nessa noite, estou apenas recapitulando aquilo que nós já sabemos. Hebreus 3 vai dizer: cuidado, irmão, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afastem do Deus vivo. Pelo contrário, encorajam-se uns aos outros. O texto está dizendo quando? Todos os dias, não é domingo. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A palavra encorajar é o ato de dar coragem, é o ato de dar ânimo, é o ato de dar apoio a alguém, incentivando a persistir, a enfrentar desafios, ou mesmo a superar dificuldades. Amado, a comunidade de fé, a Conágape, Hebreus capítulo 10, é uma comunidade de encorajamento. Por isso, amado, autorize. Nós precisamos autorizar que Cristo fale na nossa vida através dos nossos irmãos. Esse é o sentido da comunidade, vida horizontalizada, vida dialogal. Você pode estar no meio da comunidade, e isso nós vivemos em todas as comunidades. Nós podemos vir a um lugar e decidir não viver a comunidade, mas a comunidade só se vive através de relacionamentos. Família é resultado de pessoas que aprenderam a renunciar. Família é resultado de pessoas que aprenderam a renunciar. A adoração no Antigo Testamento sempre foi entrega. Ninguém chegava de mão vazia ao Senhor. Em Romanos 12, Paulo vai dizer que o nosso sacrifício agora não é mais uma entrega de um animal morto, é a entrega viva de cada um de nós ao Senhor. Para ser comunidade, amados, precisamos abrir mão da nossa comodidade. É fácil ficar em casa assistindo o culto, não preciso tocar em ninguém, não preciso abraçar ninguém, mas a vida é vivida na comunidade, porque não é sobre o que você vai receber, é o que você vai trazer. Não é sobre você ser abençoado, mas é sobre você abençoar. Paulo escrevendo à igreja de Corinto: quando vocês se reunirem, venham preparados com algo que seja útil para todos. Isso é ser igreja. Eu postulo, porque Efésios vai falar sobre isso, o apóstolo Paulo: cada membro ministro, cada membro ministro. Todos nós temos dons. 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, 1 Pedro capítulo 4, a riqueza da igreja, a diversidade da igreja. Deus constrói seu reino através das amizades. O evangelho, novamente estou citando o Fred aqui, tá? O evangelho corre mais rápido através dos relacionamentos. Por isso que a tua fé tem que extravasar, amado. Estamos construindo os nossos castelos, ou estamos construindo o reino de Deus? E uma pergunta: com quem você vive essa comunidade da firme esperança? Quem tem o grupo de oração, amados? Eu estava com um grupo de renovo esse final de semana, 18 homens, é um movimento que o Robson conhece. Eu estava citando o exemplo de Daniel. Tem um edito ali de Nabucodonosor, ele vai matar todo mundo. O que Daniel faz? Chama os seus amigos, vão orar, que a coisa ficou preta. Quem são os nossos amigos de oração? Social é legal, falar de futebol, economia, igreja, mas quem ora com a gente? Nós precisamos resgatar isso. Quem é ela? Quem é a sua comunidade de encorajamento? Quem é a sua comunidade de oração? Então, para a gente fechar aqui, tá? É onde o nosso coração, na nossa fala dessa noite é isso. Marcas, indicadores, operosidade da fé, uma fé operante que tem como medir a abnegação motivada pelo amor e firme esperança. Eu queria avançar um pouquinho mais. Queria falar sobre alguns processos, porque tudo no reino de Deus é processo, não adianta.
Não queira dar migué em Deus, Ele vai te encontrar na curva do rio. Jacó teve que voltar a encontrar seu irmão. Sempre é assim, amado, não tem jeito, não tem conversa fiada. Fundamento, está no texto, no versículo 5. Paulo está dizendo que a nossa fé, o nosso evangelho chegou em poder, não na lógica humana, não no intelecto, mas no poder. Dunamis, dinamite, que não é produzida artificialmente. O reino de Deus não vem de baixo para cima, mas ele vem de cima para baixo. Não queira forçar algo, o reino de Deus vem. Não é produzido artificialmente. Vidas transformadas pelo poder, e não pela persuasão humana, raciocínio acadêmico. Não é sobre autoajuda, coach. A vida não é linear, amados. A vida não é linear, nós devemos planejar, nós temos que ter sonhos, objetivos, metas. Eu sou dessa área, planejamento, mas a vida não é linear. Por isso, um cristianismo que não é sobrenatural, é superficial. Leonardo Reniville, um apóstolo da fé. Segundo, no Espírito Santo, não na carne, não no braço do homem. Eu gosto quando Paulo vai dizer: vocês estão falando de Paulo e Apolo, mas quem que é Paulo e Apolo? Um plantou, o outro semeou, regou, mas quem dá o crescimento é quem? O Senhor, porque nenhum nem outro é alguma coisa, e lá na frente vai ser validado sobre que material nós construímos a nossa vida. Então é no Espírito Santo, não na energia da carne. Amado, a ação do Espírito Santo vem de cima. Não queira gerar fogo estranho, vem de cima. Quarto secreto, oração, vida de oração, vida no ordinário da vida. Vivamos o extraordinário no ordinário. Parece tão antagônico, mas é isso mesmo. Vivamos o extraordinário no ordinário, porque o extraordinário é pontual, aqueles momentos que a presença do Senhor vem, você fala: cara, eu vou morrer. Mas quando vem para nos dar força para o ordinário. Uma fé prática, de um contínuo relacionamento com o Espírito Santo, sendo orientado por Ele, uma vida prática, mas uma vida sobrenatural. O Evangelho não é a religião de quem sabe, amados. A religião de Jesus é de quem obedece suas palavras, de quem faz uma fé que tem concretude. Não é sobre o que você sabe, é sobre como você vive. Nós estamos falando de uma fé que extravasa, é uma fé que ecoa, é uma fé que reverbera, é uma fé que se movimenta, é uma fé que tem ação, porque aquilo que eu creio determina quem eu sou, e aquilo que eu creio determina o que eu vou fazer. Amado, preste atenção nas consequências. Essa frase não é minha, pastor Ziel Machado, simplesmente foi discipulado por John Stott, capelão da Rainha Elizabeth, líder da ABU, Aliança Bíblica Universitária, reitor do Seminário Servos de Cristo. Uma frase dele: preste atenção às consequências. Mais cedo ou mais tarde, todos vão jantar na mesa da consequência. Sério, né, mano? Eita glória, eita Deus, cadê os assembleanos aí? Preste atenção às consequências. Mais cedo ou mais tarde, todos vão jantar na mesa das consequências. Então nós estamos falando de processos em poder, não na lógica humana, no Espírito Santo, o Espírito missionário. Ronaldo Lidoro, o antropólogo, um missionário presbiteriano, um brasileiro que acabou de falar no maior evento de missões no mundo, que é Lausanne, na Coreia do Sul nesse ano. Ele diz que não há missão sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito missionário. Plena convicção, vocare, a voz de Deus. Nós estamos facilitando uma escola como missão, se chama EDV, Escola de Despertamento Vocacional. Nós estamos ajudando os irmãos a descobrirem seus dons através de testes.
E eu estou falando para eles, não é sobre desenvolver potencial, desenvolver performance, é sobre desenvolver vocar e vocação, porque vocação é a voz de Deus, voz de Deus que nos guie. Uma vida de testemunho, fruto de uma convicção pessoal, e uma convicção inabalável naquilo que crê. As convicções de Paulo e seus companheiros estavam moldadas pela imutável palavra de Deus, não pela mutável cultura da época. Apesar de muitos sofrimentos, ainda com muitas tribulações, com alegria e alegria nas tribulações. Quando você vai para 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 a 5, Paulo vai dizer, olha o coração de Paulo: saber que a sua fé está viva, nos mantém vivos. Saber que a sua fé está viva, nos mantém vivos. Então nós falamos dos processos em poder, não na lógica humana, no Espírito Santo, não na energia da carne, e em plena convicção. Vou passar a última lâmina bem rapidamente, só para citar o texto. São frutos da fé. Tá, amados? Isso aqui é fundamento, isso aqui é didático. Nós estamos falando, eu penso sempre que a comunidade de fé é um lugar de informar, é lugar de formar, é colégio, é escola, é discipulado, é caminhada, é vida na vida, é fundamento, é basilar, aquilo que sustenta, como diz o pastor Jeremias Pereira, substância. Frutos da fé, maturidade cristã e vida missional. Versículo 6, Paulo está dizendo, imitadores de Jesus. Não apenas, amado, é o que mais tem no Brasil, frequentadores de igreja. Sabia que a igreja no Brasil tem pouca conversão e muita migração de gente para as igrejas? É o que mais tem, estudo isso, tá? Não apenas frequentadores e consumidores de cultos, conferências, eventos, mas imitar Cristo, não apenas na aparência, mas na visão e no caráter. Maturidade, homens de Deus e mulheres de Deus assumem responsabilidade, pagam a conta. Crianças e bebês sempre vão querer leitinho. Envelhecer não é opção, mas crescer, avançar, tem que ser o nosso objetivo. A maturidade, nós temos que crescer nesse contexto. Essa imitação de Cristo não era na aparência, mas na visão e no caráter. Uma geração que quer o mover, mas não quer ser movida. Maturidade. Verso 6 e verso 7, exemplos. Paulo era objeto da imitação. Não existe discipulado direto com Jesus. Um dos meus mentores, pastor Josadac Lima, ele escreveu uma Bíblia do discipulado com David Cornfield. Isso aqui é só o Novo Testamento. Ele sempre postulou, Jesus nunca discipulou um discípulo pessoalmente. Jesus sempre discipulou uma comunidade de discípulos. 12 homens que andaram com Jesus e transformaram o mundo. Criar um sistema de imitação. Não é conteúdo, amado. Não é apostila. Não é manual. Como aprendemos, né, Robson? Vida na vida. Mesa, partilha. Se você só traz para a mesa aquele que você quer gerar intimidade. Modelo para outros. Eu falei sobre A, imitadores de Jesus. B, exemplos. C, modelos para outros. Um selo marcado por ser o sinete que cunhava a moeda. Paulo elogiou os tessalonicenses por serem fiéis exemplares. Eles vivenciaram uma fé cristã responsiva, com ênfase na reprodução de discípulos. Deixaram marcas em outras pessoas, imitados. A palavra tipos, tipografia, vem disso.
os cristãos se tornaram uma comunidade missional, modelo transformacional. E por último, amado, uma vida que repercute, espalhou-se, está no texto, espalhou-se, virou notícia, ecoou, extravasou, ecoava o que estava acontecendo em Tessalônica. Houve um eco do trabalho deles. Eles não saíram do lugar, mas o impacto extravasou o lugar. O efeito foi e precisa ir. Impacto. Houve um eco do trabalho de Deus na vida deles. Ecoou em 3 níveis: Tessalônica local, Macedônia nacional e em todos os lugares internacional. Como os tessalonicenses, temos a responsabilidade de amplificar o reino de Deus em nosso contexto diário da vida, no cotidiano e em outras localidades e culturas. E por último, amado, abandono de ídolos. Falei de cultura, culto, ídolos. Ídolos se atualizam. Nesse contexto havia vários, mas os ídolos, os nossos ídolos, o seu ego, o seu individualismo, a vida voltada para ti, a sua carreira, o seu tempo, a sua performance, cuidado. Enquanto a Fernanda ministrava, lembrei muito de Isaías. E é interessante, quando você vai estudar a história de Isaías, o rei Uzias era primo de Isaías. E o texto vai dizer que no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Guarda isso. Tem coisas que você só vai ver em Deus quando Uzias morrerem. Identifique Uzias na sua vida. Nós só veremos a glória de Deus quando algumas coisas morrerem em nossas vidas. Para a gente orar, queria orar, ter um tempo de oração com vocês. Nós estamos celebrando 19 anos dessa comunidade, dessa família. O ambiente, pode voltar na primeira para nós lá, por gentileza. Na segunda, por gentileza. Pode ser na próxima, porque esse é o coração. A próxima lâmina, por gentileza. Esse é o coração. Enquanto orava, pensava, essa casa como um lugar da fé que se move, da fé que está em movimento, da fé que tem graça, do rio de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus. Uma casa de abnegação motivada pelo amor, onde não precisa forçar, o Senhor faz, o Senhor opera, abnegado amor. E por último, uma firme esperança. Nós temos uma última lâmina, pode por gentileza só colocar para nós orar, que a nossa aplicação é um exercício de casa. Eu penso que esse material vale a pena depois trabalhar no pequeno grupo, mergulhar, porque nós estamos falando de uma comunidade, como a comunidade na cidade de Itajaí, expressão local da igreja do Senhor. Eu sempre penso que não tem a igreja da cidade, mas a igreja na cidade, e essa cidade de Itajaí tem várias comunidades, várias igrejas. A igreja do Senhor está aqui, igreja letra maiúscula. Mas o que o Senhor tem para esse momento, para com Ágape? Cultivemos uma vida e uma família. Vocês usam muito aqui família. Uma igreja, uma comunidade onde a vida de Cristo pulsa e transforma. E aqui, você ir para casa, o Luciano Subirá tem uma frase que ele diz assim: que o santo incômodo do Espírito Santo te acompanhe, que você vá incomodado, que o Senhor te pegue. Quais as marcas de uma fé que extravasa em minha vida? Sua fé tem sido extravasada? Vamos nos colocar em pé. Se o pessoal do louvor quiser se posicionar, já vou entregar aqui para o Robson, mas eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração, de intercessão. Amados, o Robson frisou isso. Ele foi movido pelo Senhor, que tinha que separar esse tempo para um tempo de tributo a Deus, de honra a Deus, de glória a Deus.
Então aproveite, mergulhe, esteja totalmente imerso nesse lugar, porque o Senhor quer derramar uma porção nova de fé, porque o Senhor quer derramar uma porção nova de graça, porque o Senhor quer fazer nesses dias coisas extraordinárias, mas não depende de quem está aqui, é você. Abra seu coração, erga a tua voz, começa a orar, vasculhe o teu coração, erga as suas mãos e fala: Senhor, eu quero essa fé, Senhor, eu quero viver isso, eu quero viver essa operosidade de fé, eu quero viver no abnegado amor, eu quero, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós nos rendemos a Ti, Senhor absoluto, a glória é do Senhor, ó profundidade da riqueza e do conhecimento. Quem foi o seu conselheiro? Nessa noite nós estamos diante do Senhor, primeiramente levantando um altar, um memorial, um tributo a Ti, por aquilo que o Senhor já fez nessa casa, a Com Ágape, por aquilo que o Senhor está fazendo, mas aquilo que o Senhor ainda fará. Levanta homens e mulheres de Deus, levanta adoradores, levanta gente apaixonada, levanta homens e mulheres de oração, levanta homens e mulheres que extravasam na fé, que não se intimidam, que não ficam coagidos, mas que vão na fé, nessa fé ousada, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, nós oramos, nós oramos, a glória a Ti, o louvor a Ti, Senhor, em nome de Jesus.